pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa Ponto de Vista em TV aberta. Eu me chamo Cananda Micaela e a partir de hoje vamos juntos discutir semanalmente assuntos relevantes para a sociedade. Em cada episódio sempre vamos receber a participação de um convidado especialista. E nesse primeiro programa vamos falar sobre saúde mental, um tema necessário que conduz a nossa vida. Dentro deste assunto, vamos discutir sobre a resistência das pessoas na busca por terapia, o autodiagnóstico que por muitas vezes é buscado na internet e também como o acesso rápido a grandes quantidades de informação afeta a saúde mental. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo no estúdio a Grace Amaral, psicóloga, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe e pesquisadora de saúde mental com religiosidades. Grace, obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda aqui ao Ponto de Vista. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse também sobre sua relação profissional com o nosso tema. Eu que agradeço o convite, né? Olá a todas e a todos que se encontram em suas casas. Bom, eu sou psicóloga, já tenho acho que uns 13 a 14 anos, em média, e sempre pesquisando sobre a questão de saúde mental, essa relação de saúde mental, né? Em especial, a saúde mental é relacionada às religiosidades, às espiritualidades de cada pessoa. Então, esse tema eu achei bastante interessante, né? O interesse dessa reportagem. Então, eu acredito que nós vamos conversar bastante aqui sobre alguns pormenores, principalmente sobre essa questão pós-pandêmica, né? Isso mesmo. E agora vamos entrar aí no assunto de saúde mental, né? E aí eu venho trazer dados da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e ela vem falar que o Brasil é o país com mais pessoas em relação ao mundo com transtornos de ansiedade. 1 em cada 4 ao longo da vida tem algum transtorno. E eu queria saber por que isso vem acontecendo. Pronto, aqui no Brasil, realmente somos os campeões, né, os pioneiros na ansiedade, infelizmente, na verdade. A ansiedade está muito relacionada com o pensamento, ele está muito preso, muito relacionado à questão do futuro, né? Então, quando a gente fica muito mais vivenciando o futuro, a gente tem uma coisa de falar assim, a depressão está muito relacionada ao passado, pessoas que estão muito presas ao passado. A ansiedade, quem está lá no futuro. Então, a gente precisa ainda aprender, que a gente ainda não aprendeu, a vivenciar o aqui e agora, que é o que nós estamos fazendo aqui e agora. Mas se, por exemplo, a gente está nessa reportagem e a gente está pensando o que eu vou fazer depois daqui, né? O que eu vou fazer na minha casa, o que eu vou fazer durante o resto do dia. Então, isso causa gatilhos, né, de ansiedade. Toda vez que a gente pensar que a gente precisa fazer uma coisa logo depois da coisa que a gente está fazendo aqui e agora, então a gente vai ficar cada vez mais pior. A ansiedade é um transtorno que a gente, infelizmente, vai ter que aprender a lidar, né? Com o tempo, fazendo tratamentos, enfim. Mas, infelizmente, ele aumentou com a pandemia. Agora a gente vai falar, né, sobre os sinais, né? Tem muita gente que sofre com ansiedade, mas não sabe o que é ou não percebe que tem. Quais são os sinais que a gente pode perceber no geral? A gente vai fazer uma prova amanhã. Então, por exemplo, crianças, adolescentes, meu Deus, eu vou fazer uma prova. Aí começo a ficar nervoso, né? Aquelas mãos começam a suar e tudo ok. Mas quando isso vai causando realmente um incômodo, um desconforto na sua vida, isso realmente pode ser considerado um transtorno mental da ansiedade, porém, ele necessita de um diagnóstico, questão de psiquiatra, psicólogos. E a ansiedade, ela tem vários graus, né? Eu conheço pessoas que têm ansiedade pelo simples fato de ainda não terem conquistado coisas, principalmente jovens, né? Como casa, carro, essas coisas. E uma situação financeira melhor. Isso também acomete muito os jovens. E também situações simples. Eu mesma, para apresentar um programa, também sinto ansiedade, né? Não é fácil a gente ter que lidar, estar na frente da câmera, mas a gente vai aprendendo com o tempo, não é?
Sim, com toda certeza. A gente vê na televisão, às vezes, um cantor, uma cantora, né? Por exemplo, a Ivete Sangalo já viu ela falando que toda vez que ela vai cantar, ela tem, né, essa questão de ansiedade, mas como eu falei, é uma ansiedade natural, normal ainda. Porém, quando ela vai criar um desconforto, que a gente tem, por exemplo, pessoas do esporte, né, que acabam ficando tão ansiosas, cobradas com a pressão psicológica que tem da família, também dos treinadores, e acabam entrando numa crise de ansiedade e elas acabam realmente adoecidas. Tivemos agora a questão do Enem, né, muitos jovens que é interessante, porque às vezes um adolescente de 16 anos, 17 anos, ele não sabe o que ele ainda quer fazer. E a gente tem os nossos familiares, os nossos amigos, os professores, as escolas, né, a universidade cobrando: meu filho, você precisa passar no Enem, porque é o seu futuro, porque você precisa entrar na universidade. Então, tem toda uma cobrança psicológica. E cada ser humano tem reações emocionais completamente diferentes. Cada ser humano tem mecanismos de defesa também diferentes. Então, tem pessoas que vão funcionar muitíssimo bem com pressão. E outras pessoas não vão funcionar, às vezes até paralisam, né? Essa paralisia diante de algo, por exemplo, diante de uma câmera, é que a gente às vezes precisa investigar. Toda vez que você fica diante de uma câmera, você paralisa, então vamos tentar investigar o que isso significa. Então, tem alguns sinais realmente, né, que às vezes a gente não percebe, mas durante a vida a gente começa a perceber. E outro tema relacionado à saúde mental é o excesso de informações rápidas que atrapalha e causa gatilhos em transtornos como a ansiedade e a depressão. Muita gente relata que sente a necessidade de descansar a mente da internet por conta do cansaço mental em algum momento do dia. E para saber sobre esses casos, nossa equipe foi até as ruas da capital para ouvir como as pessoas lidam com essas situações. A reportagem é de Carolina Cardoso e Jefferson Santos. Quem nunca ficou ansioso ou com dor de cabeça com tanta informação na internet? É tanta informação para ser administrada ao mesmo tempo que muita gente acaba perdendo a concentração nos seus afazeres diários. A TV UFES veio ao centro de Aracaju para ouvir relatos de situações parecidas. Vem comigo! Oi, gente, eu tô aqui com o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, quanto tempo por dia você fica no celular? Aí, amiga, para dizer, acho que é assim, em média, enquanto eu não estiver dormindo e trabalhando, eu estou mexendo no meu celular. É uma coisa que eu uso realmente muito tempo diariamente. Enquanto eu não estou no trabalho na escola, eu sempre estou no celular, geralmente. Fica aí umas 6 horas, eu diria, por dia. Geralmente eu uso, não vou dizer 24 horas, que eu estou dormindo, às vezes também estou comendo, mas eu acho que aí 10, 12 horas por dia, isso mais ou menos. O uso do celular atrapalha você de alguma forma nos seus afazeres diários? Bastante, porque às vezes eu acabo procrastinando muito por causa do telefone, ou acabo dormindo mal, porque o horário que eu tinha para dormir cedo, eu acabo ficando no celular e me prolongo, vou dormir tarde. E é justamente uma das coisas que eu tento, o máximo, me controlar, fazer gestão de tempo, porque eu consigo me pegar várias horas do dia procrastinando na tela ali, você acaba se entretendo com coisas às vezes que não tem nada a ver com a sua rotina. E quando você menos espera, você já perdeu uma hora, um tempo que seria relevante para você construir alguma coisa para você. Você já precisou ficar sem o celular para descansar a mente? Eu diria que sim, às vezes eu paro um pouco assim, fico um pouco sentado no sofá, olhando assim, mexendo com meus gatos, meus animais, sem o celular, que às vezes é bom descansar. Porque, quando eu tô assim, bastante ansiosa e vejo alguma notícia, aí eu vou desinstalar o Instagram, desinstalar as redes sociais, mas não consigo ficar sem. Aí eu vou e reinstalo novamente, só 2 dias eu passo o máximo. Você já ficou abalada com alguma coisa que você viu na internet e precisou descansar a mente? Já, geralmente notícia ruim, né, de alguma tragédia, pode me abalar psicologicamente, aí às vezes eu evito um pouco mais falar sobre isso. Assim, aí eu recuo um pouco no celular, entendeu? Mas é mais de boa, assim. É raramente também. O excesso de gatilhos que você recebe através das redes, de uma maneira geral, podem ser muito prejudiciais, porque você acaba fazendo um comparativo com a sua própria realidade. Então, às vezes, você pode se pegar desejando a vida de outra pessoa,
ou fazendo comparativos, e aí isso acaba, tipo, de maneira psicológica e emocional lhe prejudicando bastante. Inclusive, é uma das coisas que tenho, assim, como eu sou terapeuta, eu trabalho orientando as pessoas, né? Eu recebo uma demanda muito grande de pessoas também que têm questões emocionais ligadas ao excesso do uso do telefone, uso do celular, e fazem comparativos e acaba se autodepreciando. Enfim, uma gama de situações nesse contexto. Por acaso você conseguiria viver sem o celular hoje em dia? Acho que não. Eu acho que mais da metade da população não conseguiria ficar sem celular. A gente está usando o celular para quase tudo. Para pagar, conversar, mandar mensagem importante. O celular realmente está muito em dia hoje em dia. Então você conseguiria viver a vida inteira então sem usar o celular? Não, eu ainda conseguiria viver, mas passar um bom tempo sem usar consigo. Algumas horas do dia. Por questão de trabalho, não. Mas às vezes, assim, eu tento desligar ele, quando eu posso, realmente eu tento desligar ao máximo para me dar um pouco de privacidade, respirar um pouco, mas ainda assim é uma coisa que no tempo atual, para minha rotina, não tem como me desligar. É muito necessário hoje em dia, eu acho. Até para comunicação, entretenimento. Sem isso, não tem como não. Eu acho que não. Inclusive, eu mudei de celular ontem para hoje e eu já estava já nessa agonia de querer o celular novamente, então eu acho que é bem difícil, sabe? A gente que é jovem e está conectado na internet todo o tempo, mandando uma mensagem, olha na rede social, então eu acho que não, né? Também nem pensei por essa perspectiva, mas eu acho que não. Então, Cananda, deu para perceber que mesmo com os incômodos, a maioria das pessoas não consegue ficar sem dar aquela olhadinha no celular. Eu acho que eu consigo. E vocês aí do estúdio? Eu sou Carolina Cardoso para o Ponto de Vista. Olha, gostei muito das respostas, viu? Da sinceridade das pessoas. Agradeço aí a reportagem da Carolina e do Jefferson. E a gente vai falar agora sobre esse assunto, né? É tanta informação, né, Grace? Mas tem que haver um limite, né? Tem algumas pessoas, como falaram, que colocam um limite, né, curto, mas conseguem colocar. Sim, com certeza. Hoje em dia, né, muitas pessoas não conseguem mais viver sem o telefone celular, né? Eu conheço pessoas, inclusive, que usam o celular como um anexo do corpo. Então, para você ter uma ideia, que é 24 horas, né? Só que isso realmente acaba adoecendo as pessoas de diversas formas, né? A questão, por exemplo, do uso exacerbado no trânsito, é possível, acidentes, né? De repente está no centro da cidade, como mostrou a própria reportagem, pessoas utilizando o celular. Então, ali você poderia tropeçar, você mesmo poderia se machucar, isso já é perigoso. Então, assim, uma das coisas que a gente fala é justamente desligue pelo menos o telefone na hora que for dormir. Se não conseguir desligar, porque de repente tem um familiar mais idoso ou criança fora da sua casa e você está esperando alguma coisa, coloca no mudo, né, no telefone, não fica ouvindo notificações à noite, porque isso, inclusive, vai prejudicar o seu sono, né? Nós vimos na reportagem justamente o pessoal não consegue, é só, acho que uma pessoa que falou que conseguia algumas horas, né? E aí eu achei interessante. Ela disse, eu consigo ficar sem o telefone algumas horas. Então, ainda não é o ideal, né? Porque a gente precisa justamente vivenciar esse aqui e agora. E quanto mais a gente fica no telefone, no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, nós estamos presos em outro local. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os perigos do autodiagnóstico que muitas pessoas procuram na internet, quando percebem algum sintoma de problemas com a saúde mental. Não saia daí, o Ponto de Vista volta já já. Estamos de volta e aqui no estúdio eu estou com a Grace Amaral, que é psicóloga, né? Estamos falando sobre a saúde mental e voltando sobre o assunto, a gente estava falando sobre impor limites, certo? E muita gente acaba procurando um autodiagnóstico na internet, sente sintomas e quer saber, mas ao invés de procurar um profissional, acaba indo pela internet. Isso é correto? Qualquer sintoma, independente de questão de transtorno mental, até uma gripe, você começa a pesquisar os sintomas. E o que mais a gente vê nas redes sociais, onde a pessoa está pesquisando, nesses sites de busca,
é que provavelmente com aquele sintoma você vai morrer em poucos dias ou até em poucos momentos. E isso é extremamente perigoso, né? Dizer que as pessoas não façam isso, infelizmente não adianta. Então o que a gente comenta é, gente, pelo amor de Deus, é perigoso. Busque um médico, né? Ou busque, no caso, se for uma questão assim, eu acho que eu estou com depressão, eu acho que estou com ansiedade, de acordo com os meus sintomas, eu tenho um transtorno narcisista, né? Porque as pessoas conseguem buscar e até encontrar sintomas que até não têm, mas elas dizem, não, eu estou com isso. Então, elas próprias fazem o autodiagnóstico. O interessante é que você busque um médico, né, ou um clínico geral, um psiquiatra, um psicólogo, uma psicóloga, para poder conseguir esse diagnóstico. Mas é extremamente perigoso, porque realmente pode piorar seus sintomas ou surgirem novos sintomas que você nem tinha. Além da internet, o trabalho também pode afetar a saúde mental, né? Será que a gente poderia falar sobre o que é a síndrome de burnout? Sim, o burnout é uma síndrome muitíssimo perigosa, né? Eu conheço pessoas que amam trabalhar, lógico, isso é altamente normal e comum. Você amar o trabalho, querer dinheiro, é super normal, principalmente no mundo capitalista que nós vivemos, nós necessitamos realmente de dinheiro para tudo, né? Porém, o excesso do trabalho, ele pode realmente levar a um caso de burnout. O burnout não é qualquer pessoa que desenvolve burnout, não é do nada também. Às vezes são pessoas que trabalham há 20 anos dentro de uma única empresa, com aquela mesmíssima rotina, todos os dias igualzinho. E o ideal realmente é que busque um profissional. Se não buscar algum profissional, que busque, como você falou antes, que bom que as pessoas estão buscando ajuda, de alguma forma. O que tem para elas naquele momento, né? Se é uma terapia, uma psicoterapia, que bom, ótimo. Se é um psiquiatra, melhor ainda também, porque a gente precisa fazer algumas questões todas interligadas. De modo especial, depois da pandemia, a saúde mental tornou-se um assunto cada vez mais recorrente. As pessoas passaram a ficar mais atentas à necessidade de cuidar da saúde psicológica. Acompanhe na reportagem de Misa Tâmara e Caio Ribeiro. Saúde mental deixou de ser um tema tabu. A cada dia, as pessoas estão mais conscientes da necessidade de buscar diagnosticar e tratar doenças e transtornos que afetam o bem-estar da mente. Para além das terapias e medicamentos que cuidam da saúde da mente, existem outras alternativas que favorecem a sensação de bem-estar e ativam neurotransmissores importantes, como a endorfina, a serotonina, a dopamina e a oxitocina, também conhecidos como quarteto da felicidade. Essa psicóloga explica que as pessoas que têm rotinas pesadas de trabalho e estão mais propensas ao estresse, ansiedade e outros desconfortos que afetam a saúde mental podem se beneficiar da prática de atividade física e até mesmo de um simples hobby. É muito importante ter essas válvulas de escape do estresse do dia a dia em atividades prazerosas, porque aí você vai estar o quê? Prevenindo quaisquer transtornos que possam acontecer. A atividade física, eu vou enfatizar, porque é a primeira, libera os hormônios do bem-estar. Quando o paciente vem no consultório, a gente já pergunta logo por onde está, né, a sua área de lazer. A veia artística que você tem dentro de você está em algum lugar. Então, se você puder, vai lá, faz um curso de desenho, faz uma pintura. Se você dá um pouco de prazer, de atividades prazerosas para você e para a sua vida, com certeza o equilíbrio vai acontecer. No ano de 2020, ápice da pandemia de Covid-19, a prevalência de ansiedade e depressão aumentou 25%, de acordo com dados divulgados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Neste momento, a busca por uma atividade que pudesse conferir um pouco de equilíbrio emocional acabou fazendo parte da rotina. No caso dessa enfermeira, surgiu o prazer por fotografar. Então, eu comecei a fotografar o cotidiano, assim, como eu interagia com a minha casa, né, com onde eu vivia. E há uns 2 anos, que foi quando eu realmente comecei a me perceber nesse meio, perceber que eu realmente
talento, né? E esse talento para driblar a depressão em um período tão conturbado para a humanidade trouxe para ela uma nova descoberta: a terapia. Durante a pandemia foi um momento que eu iniciei, foi a primeira vez que eu tive contato com terapia, assim, e foi fundamental. Tanto para lidar com a pandemia, tanto porque eu acho que o fato de eu ficar tanto tempo em casa, eu comecei a descobrir uma Ananda que antes eu não conhecia. Então eu ficava sempre naquela dualidade e a terapia para mim foi maravilhoso, foi fundamental. Muito boa essa ideia do hobby, viu? Obrigada pela reportagem, Misa e Caio. Grace, de que maneira a pandemia acabou desencadeando esse aumento no número de pessoas com danos de saúde mental, ao mesmo tempo que também mais conscientes e menos preconceituosas em relação a esse assunto? Realmente, durante esse período pandêmico, nós tivemos um aumento de todos os casos de vários tipos de transtorno mental, né? Não foi só da ansiedade e depressão, como a descoberta de outros transtornos. E o que a gente mais indica, por exemplo, naquela época, não só da pandemia, mas até agora mesmo, não tenho muito dinheiro para fazer psicoterapia, alguma outra questão complementar, então vou fazer uma atividade física. Atividade física dentro de casa mesmo, né? Mesmo se você não conseguir fazer na academia. Hoje a gente já tem muitos vídeos na internet que a gente pode fazer algumas atividades em casa. Podemos fazer caminhadas, que isso realmente dá uma melhorada na questão da saúde mental. Então, Grace, como a gente viu na reportagem, a questão do hobby, ela também é uma saída para a saúde mental, para ajudar? Com certeza. Hobbies, né, que a gente chama de terapia complementar. A psicoterapia é o atendimento com psicólogo, a questão com o psiquiatra também, o atendimento com ele. Mas a gente necessita também. Eu, por exemplo, indico muito as questões das terapias complementares, né? Algumas que são dentro das PICs, né? Algumas já têm comprovação científica, algumas outras ainda não têm, mas como alguns psiquiatras falam, até assisti uma reportagem sobre isso, se está beneficiando, trazendo benefícios, ótimo. E a gente faz uma pausa agora para o intervalo. O Ponto de Vista volta já. Oi, gente, estamos de volta falando sobre saúde mental com a Grace Amaral, que é psicóloga. E agora nós vamos falar sobre as pessoas, aquela parcela que é um pouco resistente, que sabe a importância de cuidar da saúde mental, mas ainda é resistente. Grace, na sua vida profissional, entre homens e mulheres, quem é que tem mais essa resistência a procurar ajuda, né? E como começar? Bom, normalmente quem tem mais resistência é o homem. Na verdade, ele não tem só resistência à busca da questão profissional de saúde mental, mas sim para qualquer médico, né? O homem ele realmente tem essa tendência de não buscar ajuda, porque a sociedade, né, ensinou que o homem ele precisa resolver as coisas dele, os problemas dele sozinho. Então, muitas pessoas têm essa resistência maior, mas o psicólogo ele é para todo mundo, né? O psiquiatra também é para todo mundo. Então, é importante, sim, buscar se informar, de repente perguntar a algum amigo, a algum familiar, você pode ir comigo? Você pode me acompanhar? Ou então buscar sozinho também. Grace, estamos chegando ao final do Ponto de Vista e a gente quer saber, né, como já diz o programa, qual o seu ponto de vista sobre esse tema saúde mental. Saúde mental é um tema de suma importância, né, para ser falado durante o ano todo. Nós temos o Setembro Amarelo, que a gente fala sobre a questão de prevenção ao suicídio, o Janeiro Branco, que a gente fala justamente sobre a questão da saúde mental, porém, é um assunto, é uma temática que nós necessitamos falar durante todo o ano. Então, saúde mental, a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida. Não adianta a gente estar com a nossa saúde física perfeita, 100%, mas se a nossa saúde mental ela estiver impactada, se ela não estiver bem, se ela estiver mais ou menos, se ela está mais ou menos, ela não está 100% bem. Quando a gente mantém a nossa saúde mental em dias, a gente consegue manter, inclusive, a nossa saúde física boa. Não busque em qualquer pessoa, não busque somente internet, não busque somente amigos. A gente tem uma fala de dizer, o amigo a gente desabafa, o familiar a gente desabafa. Porém, o psicólogo, eu faço um comparativo, às vezes, com o padre.
né, que muitas pessoas têm medo de ir para o psicólogo, eu vou falar alguma coisa e talvez ele conte para alguém. Não, a gente não conta nada para ninguém, tem uma questão ética, porém a gente também dá uma devolutiva, dá um feedback que um padre não daria, né, e um amigo da gente, um familiar, ele vai julgar. É natural que a gente, quando ouvir uma história, a gente julgue, você deveria fazer tal coisa diante de tal situação. E o psicólogo, ele não está ali para dar a opinião dele, ele está ali para dar um feedback de forma profissional. Então, é sim de suma importância que a gente fale e a gente busque ajuda sempre. Bom, gente, vocês ouviram o recado da especialista e eu reforço que toda ajuda é bem-vinda. Se você precisa falar com alguém que não seja próximo a você, ligue no 188. O Centro de Valorização da Vida é um dos canais para ajuda e está disponível para todo o Brasil. E a ligação é gratuita. Cuidem-se! Chegamos ao fim do nosso primeiro ponto de vista. Eu agradeço a participação da psicóloga Grécia Amaral. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, agradeço à TV UFES e agradeço também aos telespectadores. E muito obrigado a você que está ligado na nossa programação. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!